Capítulo 5. A manifestação divina, o campo do espírito. No capítulo anterior, falamos a respeito de como vocês chegaram até onde estão. Agora vamos examinar esse assunto com mais detalhes. Tudo é energia ordenada, e o espírito não é uma exceção. A fonte é energia ordenada em atividade, numa escala que não pode sequer ser imaginada. Em sua contínua atividade de conhecer a si mesma, ela se divide em várias partes. Essas partes são análogas a atividades mentais importantes, ou planos para realidades que se interrelacionam. Elas não têm um nome ou uma forma que vocês possam reconhecer, embora estejam cientes de que são parte da fonte e também conscientes do que são. Imaginem baldes e baldes cheios de água boiando num rio, e que toda essa água seja consciente. A água dentro dos baldes sabe que está sendo constantemente substituída pela água fora deles. Embora, em virtude de estar dentro de recipientes, está consciente de si mesma como sendo diferente da água que está do lado de fora. É claro que os baldes são imaginários, mas eles são análogos aos campos que mantêm a energia, e a água é análogo à energia que os preenche. Alguns campos são imensos, como os campos planetários ou solar, e outros são comparativamente minúsculos, como o campo de um átomo, mas todos eles contêm e fornecem nutrientes para a energia da fonte. Além de relacionar-se com os campos, a energia em atividade é também subdividida devido a outra diferença, a frequência. Imaginem o teclado de um piano. Todas as notas são produzidas através de um mesmo procedimento, a vibração de uma corda. Mas cada nota implica e contém todas as suas harmônicas e subharmônicas, as notas das mesmas posições correspondentes nas oitavas inferiores e superiores. De maneiras impossíveis de serem descritas, a fonte se subdivide em gestalts de energia que compreendem sua unidade, embora estejam conscientes da presença de outras gestalts que compõem o todo. Cada gestalt cria suas próprias subharmônicas, que por sua vez têm conhecimento das subharmônicas das outras gestalts. Portanto, o espírito de todas as frequências reconhece a si mesmo como a energia pura, alegre e criativa da fonte. Para manter sua existência, o espírito manifesta a natureza da fonte através dos campos que ele gera e da energia que irradia para dentro deles. Tomemos, por exemplo, Ariel. Alguns de vocês conhecem essa energia como um arcanjo. Ariel é a entidade responsável pela projeção do campo indispensável ao plano físico, o campo condutor de energia que é necessário para manter a energia quando ela é descarregada para o plano material. Em determinados pontos do campo, a condutibilidade é intensificada e o processo torna-se mais eficiente, resultando em matéria física como unidades de energia congregadas e solidificadas. Em partes menos condutivas no campo, elas simplesmente não aparecem. E tudo isso ocorre por um acordo consciente. Portanto, o espaço é, na verdade, uma forma-pensamento coletiva que todos vocês mantêm. No entanto, manter essa forma-pensamento de espaço é apenas uma de suas múltiplas funções, e em qualquer instante, a energia que desempenha essa função é diferente daquela de um momento anterior. Ela já mudou quando vocês liam este parágrafo. Se uma pessoa chama-se Mary Jane, a energia que desempenha a função de Mary Jane, ou qualquer função que a ela diga a respeito, muda constantemente. No momento, a função de Mary pode ser a de explorar um aspecto da maternidade, o uso da autoridade com relação ao filho, ou os cuidados com um pai doente, ou a qualquer uma das milhares de coisas que o espírito queira explorar. Além disso, seja qual for a função, o mesmo tema deve ser repetido através de muitas encarnações, de uma perspectiva um pouco diferente em cada uma delas. Assim, a função de Mary Jane amplia o objetivo da fonte, aprendendo mais sobre si mesma. A personalidade de Mary e seu eu espiritual determinam, em conjunto, até que ponto ela chega a compreender conscientemente a sua verdadeira natureza como parte da fonte, e por isso a sentir sua inseparabilidade de tudo e de todos que a cercam. Portanto, consideramos o mundo do espírito de dois modos:
Primeiro, o espírito é energia pura, ordenada, consciente de si mesma e de sua unicidade. Nessa condição, ele não faz nada, simplesmente existe. Segundo, vemos o espírito desempenhando determinadas funções, como a função de Mary, a função de John, a função de Saint-Germain e, naturalmente, a função de Serapis. A energia que desempenha essas funções muda a toda hora. A parte do espírito que desempenha a função de Serapis, por exemplo, está mudando constantemente, embora compreenda a natureza da tarefa e mantenha a aparência de consistência e continuidade. As funções variam em alcance. A entidade Serapis é relativamente bem definida e faz parte de uma entidade mais ampla, incumbida de manter a clareza intelectual necessária para a ascensão plenamente consciente em escala planetária. Os diferentes níveis do espírito desempenham também diferentes níveis dessa função em uma operação bem orquestrada. Por exemplo, o canal Tone é o nível de minha função que coloca essas formas de pensamento no papel, e em outro nível estou difundindo essas informações na rede da mente coletiva planetária para que todos tenham acesso a elas. A propósito, não há nenhum maestro nessa orquestra. As unidades de consciência que assistem o espírito sabem exatamente o que está acontecendo e se misturam no nível apropriado para literalmente emprestar-lhes sua energia. A razão por que isso acontece nos remete ao título deste capítulo. O espírito tem um inexorável impulso para criar, conservar, destruir e criar novamente, e busca qualquer oportunidade para agir assim. Alguns níveis do espírito têm uma propensão para, digamos, a criatividade intelectual, enquanto outros preferem pôr abaixo os antigos sistemas de crença para abrir o caminho para os novos. A destruição é tão criativa quanto a criatividade, é apenas uma questão de ponto de vista. O espírito busca a autoexpressão. A fonte identifica-se através de sua criatividade. O eu espiritual precisa expressar-se através do eu egóico. Vocês criaram os 3 campos de energia inferior de seu corpo e de sua personalidade, para fornecer áreas e como meio de expressão. Acumularam e continuaram acumulando energia dentro dessas áreas. Colocaram seu eu egóico em situações cuidadosamente planejadas envolvendo os pais, a escola e os amigos, situações que incutiram crenças no ego durante a infância. Vocês selecionaram cuidadosamente a mescla de energia que circula em seus campos e, até certo ponto, permitem que o eu egóico lide com ela. Mas isso não significa que o ego e o espírito estejam de algum modo separados. Vocês são o seu eu espiritual tanto quanto são outra coisa. Vocês o expressam em cada pensamento, palavra e ação. Quando agem levados pelo amor, deixam que o espírito flua livremente através de seu ser. Quando agem levados pelo medo, demonstrando ódio, ciúme, cobiça, etc., estão bloqueando o fluxo de amor do espírito. A única barreira entre o ego e o espírito é o medo. O medo separa o ego do espírito e, à medida que cada um de vocês, o eu egóico, aprende mais a respeito de sua verdadeira natureza, o conhecimento começa a dissipar o medo. À medida que vocês livram-se de seus medos, vão se tornando emocional e intelectualmente mais conscientes do espírito, e isso permite que exista mais amor. Neste universo, prevalece basicamente a emoção do amor. Ela descobrirá uma maneira para que possa estar presente. À medida que ela flui, vai dissipando ainda mais o medo, o que possibilita haver mais amor e assim por diante. Portanto, o espírito se manifesta através do ego, o eu que conscientemente conhece a si mesmo. Vocês, o eu egóico, são a linha de frente do plano físico do seu eu espiritual mais amplo. Vocês são seus olhos, ouvidos e mãos. O seu eu egóico lida com os acontecimentos que os cercam, decidindo o que fazer a respeito deles, mas vocês, como ego e espírito, decidem em conjunto que acontecimentos irão ocorrer. Como vocês sabem o que os espera, o que acontecerá na próxima hora? Para saber dessas coisas, vocês devem ampliar o foco de sua consciência para abranger o seu eu espiritual. Não advogo a ideia de desviar totalmente o foco do plano físico, porque isso iria negar a justificativa de vocês estarem aqui encarnados.
Advogo, no entanto, que se tornem plenamente conscientes dos conteúdos de seus 3 campos inferiores, como um prelúdio para chegarem a se identificar com o espírito e para incorporar o espírito em seus campos inferiores. Assim, o campo do espírito é um campo a mais, acima e abaixo dos 3 a respeito dos quais já falamos. Vocês vivem dentro dele, mas pelo fato de o espírito não estar limitado pelo espaço ou pelo tempo, ele não se encontra apenas em torno de vocês, como ocorre com os campos inferiores. Esse aspecto de vocês está em toda parte. Ele fortalece os outros campos de vocês e se manifesta através deles. Vocês não são, portanto, apenas a personalidade ou a percepção exterior do ego. São muito, muito mais. A segunda parte deste livro examina de que modo vocês podem reivindicar essa identidade maior e despertar para quem realmente são. Mas antes de tudo, vamos encerrar a primeira parte dando uma olhada nas 3 áreas dos mitos onipresentes e problemáticos que abundam na realidade consensual. Mitos que dizem respeito ao amor, à verdade e ao poder.